Fala galera, olha nós aí de novo, mais um videozinho no canal. O vídeo de hoje muito importante, tá? É um vídeo sobre trabalho, vocês puderam ver aí no título, no assunto do vídeo. Nada mais é do que a experiência, né? O que é trabalhar com limpeza aqui em Portugal. A Adriana, como vocês sabem, tem muita experiência aqui em Portugal com isso. E as perguntas que ela recebe, principalmente no Instagram, é difícil trabalhar com limpeza? Quanto que você ganha? Pagam bem? É igual ao Brasil? Fica no vídeo aí que ela vai explicar todos os detalhes para quem quer vir para Portugal e trabalhar com limpeza. Isso aí. Fica no vídeo, fica no vídeo. Fala galera, quem não conhece a gente, Bruno Manassas. Adriana Manassas. É, o canal Bora Com Tudo Portugal. Para quem está chegando agora aqui, estamos em Portugal há quase 2 anos, tá bom? Chegamos aqui, vivemos em Lisboa e contamos aqui nossa experiência, nossas aventuras, tudo que para quem pretende imigrar e conhecer um pouco mais de Portugal. O vídeo de hoje nada mais é do que a experiência de limpeza da Adriana e ela vai estar explicando mais ou menos aí para quem quer, para quem tem interesse. E nesses pequenos detalhes, a Adriana vai estar passando para vocês aí, um a um, né? Na verdade, temos aqui um vídeo de empregos, né? Nossos empregos. E nesse vídeo de nossos empregos, eu vou colocar o card também aqui para vocês poderem ver. Ela detalha basicamente o que ela fez. Esse vídeo, ela vai falar mais sobre a limpeza, que é o que mais as perguntam para a Adriana referente. Até porque o trabalho dela atual, né, como vocês sabem, também é na limpeza, né, Adriana? É isso aí. Explica aí pro pessoal aí que tá querendo saber um pouco mais disso, Adriana. Então, pessoal, vamos pro vídeo. Tem muita coisa para falar de limpeza, hein? Foi a minha segunda experiência aqui em Portugal, né? Foi o segundo trabalho, foi onde eu consegui até o meu contrato de trabalho. Eu fui contratada para trabalhar num hotel como empregada diárias, só que quando eu cheguei lá, eu fiquei sabendo que o hotel ainda estava em obras. Então, a minha primeira experiência em limpeza foi com limpeza em obras, né? Então, é uma limpeza bem pesada, tá? O hotel era enorme, muitos andares, muito grande, então a gente tirava muito pó, diariamente tirava todo aquele pó, a gente andava com aquela no bolso, com aquelas espátulas, raspando gotas de tinta, né, Bruno? Sim, Falava sim. pra você, gotinhas de tinta que caía, a gente ficava raspando. É um trabalho bem pesado, tá? É um trabalho bem pesado. Inclusive, tinha uma equipe especializada em limpeza de obras que entrava no quarto e a gente vinha em seguida a elas. E era horrível. Eu ficava imaginando como é que deve ser quando as meninas entravam no quarto, no cada quarto, né? Então, assim, gente, bem puxado mesmo. Apesar das meninas que eram especializadas entrarem para dar uma geral, tirar o grosso, ainda era muito pesado, porque a gente tinha que esfregar muito, a gente carregava, tirava dos colchões aquele plástico que estava envolvido, caixas, né? Sim. E eu chegava em casa, falava pro Bruno, falei, Bruno, eu não vou aguentar isso não. Foi o período que quase a gente desistiu. Quase, olha, meu primeiro Tinha contrato acabado, de trabalho. E, gente, eu nunca trabalhei com limpeza no Brasil, tá? Nunca. Então, foi uma experiência totalmente nova pra mim. E pra mim, era muito pesado. E não só pra mim, pra todas as meninas que estavam lá, brasileiras, africanas, do Nepal. Então, a gente conversando entre a gente, todo mundo ficava horrorizado com aquilo ali. Então, não era só a Adriana que reclamava, tá? Sim. Eram todas, porque era realmente pesado demais. Era um trabalho bem desgastante. Eu chegava esgotada em casa. Cada dia valia por 2. Nossa, é tenso. E é uma vaga que paga bem, tá? Pra mim não, né? Porque eu fui contratada como empregada diária, eu tinha um salário X. Sim. Mas se você ganha por hora trabalhando com limpeza em obras, a gente conversou com as meninas, né, que limpavam, que eram propriamente do hotel contratadas. Elas estavam falando que paga bem, chegava a pagar 10 euros a hora.
né? Então, assim, é um valor acima do que se costuma ganhar. Gente. Então, mas também, ó, é muito puxado, muito limpeza de vidro, tem que ficar tudo brilhando, brilhando. Então, ó, haja ombrinho, haja braço, né? Tenso, tenso. Tenso. Então, pessoal, continuando, a minha outra experiência com limpeza, que foi no mesmo hotel, depois que ele inaugurou, foi com que eu fui realmente contratada, empregada de áreas públicas. Então, eu fazia diversos tipos de limpezas diferentes. Eu tinha que operar uma maquinazinha também, né, que eu ficava para limpar todo o chão, né? Teve até uma formação para poder aprender limpar, né, Bruno? Sim. A gente tem até um vídeo, eu acho, né, Bruno? Tem. No Instagram, o que eu Reels. consegui de vídeo e fotos, eu vou colocando pra Eu poder ter uma ideia. mexendo na máquina, ela era até pesada, você tinha que ficar empurrando ela. Até ajudava um pouco a gente, apesar dela ser pesada. Mas basicamente a gente limpava todos os restaurantes, né? Rooftop, recepção, banheiro dos hóspedes, a parte dos colaboradores, que são os vestiários, né? Os refeitórios. A gente limpava todos os escritórios, todos, e eram muitos, porque toda a parte administrativa do hotel ficava propriamente dentro do hotel. A gente limpava a sala de segurança, a gente limpava os elevadores, as escadas, o jardim. É absurdo. É absurdo. A gente até conversava muito entre a gente. Gente, um não é serviço, fácil. Normalmente, um trabalho desse no Brasil, né? A gente conversou com algumas pessoas, é feito por 3 pessoas, vamos dizer. E aqui era uma. É uma coisa normal em Portugal, acredito que na Europa, deve ter uma cultura daqui, uma função onde 3 pessoas é que eles colocam um para fazer isso tudo. Então, imagina quem não está acostumado, né, Adriana? Na verdade, o que acontecia? A parte da tarde, todas essas funções eram divididas entre manhã e tarde, tá? Só que sempre ficou muito puxado, porque mesmo assim era muito difícil você concluir tudo. Então, a gente tinha que fazer tudo correndo, era tudo muito rápido, a exigência era muito grande, porque era um hotel 5 estrelas, então era complicado, tinha que estar tudo brilhando, principalmente a parte aonde os hóspedes passavam, né? Restaurante, recepção, tudo isso tinha que estar perfeito. Então, assim, gente, não era uma limpeza pesada no sentido de ter que ficar esfregando, limpando, não. Só era desgastante pela quantidade de áreas que a gente tinha que ficar limpando. Então, assim, foi o local que eu machuquei também, no meu ombro, né? Me machuquei porque, não sei se vocês conhecem, aqui tem a mopa, né? Ela tem aquele cabo parecido com a vassoura. Pedi pro Bruno colocar uma fotinha da mopa. Sim. Aí a gente usa muito ela e o movimento é assim, ó, o tempo todo. Dessa forma, só que fazendo força para você limpar o chão. Então, o movimento repetitivo por meses fez eu ficar com muitas dores. Então, assim, era bem desgastante para mim. Bem desgastante mesmo. Tenso. Tenso, né? Complicado demais. Muito. O outro local que eu trabalhei, pessoal, com limpeza, foi uma clínica dentária. Esse era bastante trabalho, mas também era um local bem limpo, até porque era uma clínica dentária, né? Quem é que entra dentro de uma clínica e vê sujo? Então é tudo muito limpo. Então, basicamente, a gente fazia uma manutenção diária. Então, eu tinha que entrar às 6 horas da manhã, a clínica abria às 8h30, porque grande parte do trabalho, nessa época foi um trabalho part-time que eu fiz, eu saía às 11h30 da manhã, então até 8h30 tinha que estar tudo, praticamente tudo limpo. A parte da onde casa de banho dos clientes, a recepção, os corredores, né, os lixos retirados, gabinetes limpos, tudo isso tinha que estar limpo. Então, na verdade, era uma manutenção diária. Eu trabalhava em conjunto com uma colega, uma portuguesa muito gente boa, que me ajudou muito. Então, foi um trabalho de limpeza, assim, podemos dizer que até eu acho que esse foi um pouco mais tranquilo do que os outros. Eu ficava limpando a clínica e ao lado tinha uma clínica de osteopatia, estética, que era do mesmo dono da clínica dentária. Só atravessava a rua.
E aí, depois que a clínica abria, eu ia para essa clínica, limpar os outros gabinetes, que lá abria mais tarde. Limpar os outros gabinetes, as casas de banho, refeitório, tudo isso, né? Então, a limpeza, gente, assim, são muitas coisas para fazer. Você não para um minuto. Você para no seu tempo de intervalo. Na clínica, nem intervalo eu tinha, porque como eu recebia através de recibo verde, eu ganhava por hora. Então, eu não queria parar e perder o meu tempo, né? Tempo é dinheiro. E ainda mais que eu só fazia 5 horas de trabalho. 5 horas e meia de trabalho. Então, eu queria trabalhar. Então, eram 5 horas e meia direto. Limpa escada, desce, vai pra rua, varre, esfrega vidro. E é assim, é intenso, pessoal. Não é fácil, não. Pra você que tá vindo aí pra Portugal, eu vi um vídeo recentemente, né? Esse vídeo eu ri só de ver a capa. Era uma menina que colocou assim, o trabalho mais fácil de Portugal. E aí ela colocava limpeza. Justamente. Olha, pessoal... Ela mostra entrando na casa de banho, aí pega aquela, esqueci o nome, que ela coloca na sanita, que é no vaso sanitário, aí esfrega ali, joga um cheirinho, depois ela vai fora, dá uma varrida. Como se fosse assim, falando como se a limpeza aqui em Portugal fosse assim, porque no Brasil joga água em tudo. Isso. E na verdade não é bem Nem assim. é, no Brasil eu nem fazia isso na minha casa, eu ficava atacando água pelos cantos todos, que aqui os portugueses sempre perguntam, vocês jogam sempre água pela casa toda? Eu falei, eu não fazia isso. Deve ter pessoas que fazem, mas eu limpo, e no Brasil, como eu limpo aqui também em Portugal. Isso aí. Limpando, esfregando, né? Com tudo isso. Não, é o que a gente fala, não acredita em tudo que você vem por aí. Gente, não vem não, é um trabalho digno, tá? Não me importo, já falei em outros vídeos de trabalhar com limpeza, não tenho problema algum, não tenho vergonha, inclusive, de falar com as pessoas que eu trabalho com limpeza, trabalho mesmo. E venho melhorando, tá? Eu tenho trabalhado tanto com limpeza que eu tô me aperfeiçoando. Eu tô até criando um toque. Verdade. Toque da limpeza. Então, assim... Mas é um trabalho que não é fácil não, gente. Porque ele desgasta teu corpo, você se machuca. Eu tenho várias lesões. Eu tenho lesões no ombro. Eu sinto muitas dores no punho. Eu tenho muita dor na lombar de ficar abaixando. Não é um trabalho fácil. É um trabalho que a gente sabe, não é um trabalho que não é um trabalho para a vida toda. É um trabalho até a gente, no caso a Adriana, conseguir sair para a área que ela tem interesse. Que eu tenho interesse. É o que eu estou batalhando aqui para conseguir. Justamente. A ideia Mas só por conta disso. Não é porque você está querendo sair da limpeza, porque é um emprego que não é legal. Não. É só porque cada dia que passa eu estou me machucando mais. Justamente. Então... Uma diferença boa também que pode dar para pessoal é que a limpeza, né, na maioria das vezes, ela dá um contrato de trabalho. Ah, verdade. Tá? Ela te dá um contrato. Sim. E a gente hoje precisa de um contrato de trabalho porque a gente busca, né? Então, por ter um contrato de trabalho, por ter a possibilidade de se tornar efetivo, vamos dizer assim, Isso aí. A Adriana tá nessa busca. Mas, enfim, a ideia é só poder explicar para vocês o porquê, né, da questão da limpeza. Porque a limpeza é muito procurada aqui em Portugal. Isso aí. É um trabalho que também você encontra com mais facilidade vagas. Muitas. Você encontra com muito mais. Se você está disposta a trabalhar de verdade, é isso aí. Você não fica desempregada, não. Não fica. Lisboa e Porto. Fica não. Lisboa e Porto, você não fica desempregado. Limpeza, você arruma muito rápido vaga, gente. Arruma mesmo. A gente recebe muito comentário, né? Lá no Instagram, principalmente, as pessoas colocam assim, gente, eu preciso ir em Portugal, eu vou trabalhar com tudo, até limpeza. As pessoas colocam assim, eu vou trabalhar com tudo, até limpeza. Por que eu até limpeza? Porque realmente, quem não está acostumado, vê a limpeza como tipo um parâmetro, tipo, caramba, eu vou conseguir. E aí, justamente isso que a Adriana está falando. A Adriana nunca trabalhou com isso no Brasil, chegou aqui em Portugal, as oportunidades que apareceram para ela em questão de contrato de trabalho, em exceção a esse que ela falou que foi o recibo verde, foi limpeza. Então ela acabou pegando, acabou aceitando. Isso aí. Então, pessoal, esse trabalho de limpeza é o que eu estou atualmente, que é o alojamento, né? Vocês já devem saber. Lá, basicamente, parece muito com o que eu fazia no hotel. Ele trabalha tanto limpando áreas, como também limpando quartos, né? É um alojamento, então recepção, casa de banho, refeitório, escadas, área ali de fora do jardim, quartos. Quando tem saída, a gente limpa tudo bem bonitinho, né? Para poder entrar o outro, e aí a gente limpa.
Tem a parte dos quartos, que a grande maioria são quartos ocupados porque são de trabalhadores, né? O alojamento lá, então a maioria mora lá. Então a gente faz como se fosse um quarto ocupado, que já é uma coisinha mais rápida, né? Não é nada muito demorado o trabalho. Não considero um trabalho pesado, tá? Porque não tem tanta exigência lá. Porque se fosse um hotel fazendo o que eu faço lá, a quantidade de quartos, certeza que ia estar muito pesado. Só que a exigência é quase zero. Porque são pessoas trabalhadoras, não reclamam, estão de bem com o que fizer lá, arrumar a cama, eles estão bem, apesar, né, Bruno, de eu fazer... O hotel são turistas, né? São pessoas que estão... Sim, que são mais exigentes, né? Não pode ter um fio de cabelo. O turista, ele quer as coisas mais certinhas, né? Não que na casa não precisa. Claro. É que o turista, nesse ponto, você tem que oferecer, né? Vamos dizer assim. Sim, e lá o alojamento são coisas muito antigas, aquelas partes do azulejo já estão velhas, sem o rejunte, já estão preta. Então são coisas, tem muito mofo na parede, então é um lugar muito antigo. Sim. Então não tem nem muito que a gente fazer ali, entendeu? Então eu não considero um trabalho muito puxado no sentido de... A limpeza em si. A única coisa que eu sinto muito ali é lombar, porque minha lombar, coitada, ela já tá sacrificada por quase aí 2 anos trabalhando praticamente com limpeza. Então... Ela tá sacrificada, tadinha. Não é nem o trabalho. É porque ela já tá machucada. Então, sim, qualquer coisa que eu abaixo pra levantar o colchão, eu já levanto toda cheia de dor. Mas, já contando pra vocês em primeira mão, eu já tô próximo de sair do alojamento. Aí vocês vão falar, de novo, Adriana? Não estou satisfeita. Entrou, por 2 motivos. Entrou um gerente que... tem modificado algumas coisas ali, que não só eu, mas as outras meninas que estão trabalhando lá não estão gostando. Tá meio complicado essa relação aí com o novo gerente de todo mundo. E a pior coisa pra mim está sendo a distância. Eu moro muito longe, gente, de lá. Eu demoro pra ir 1h50, 2 horas. Pra voltar, 2h20, 2h30. Então, eu me canso mais, né, Bruno? Eu sempre converso com o Bruno. É estressante. É muito estressante. Eu demoro... Não vale a pena. Por mais que tem um salário, tem contrato. Tem um bom salário, tem um contrato. Enfim, tem que colocar na balança. Tudo é colocar na balança. A gente sempre falou sobre isso. Nós temos que colocar a nossa qualidade de vida em primeiro lugar, né? Estamos aqui já há um tempo, então hoje nós podemos ter essa questão aí de colocar na balança e escolher o que é melhor. Então, a verdade é essa. Mas caramba, vai trocar de trabalho de novo? A ideia não é essa. Mas ela está começando a buscar de novo, porque essa distância, esse tempo, né, Adriana? É muito desgastante, gente. É muito desgastante. Eu me canso mais no caminho de ida e volta. Eu demoro quase 4h30 do meu dia só no trajeto. Não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. Então, inclusive, eu já estou fazendo uns testezinhos, né? Já mudando já de assunto, eu tô fazendo uns testes. Fui chamada para uma entrevista, passei na entrevista e iniciei um novo trabalho, né? E fui ver como é que era. A entrevista me dizia que era para limpar uma empresa, os escritórios, né? Coisas que eu já tinha feito, eu tô acostumada a fazer. Escritórios, retirar lixo, limpar a casa de banho, né? Fazer uma manutenção do escritório. E na parte da tarde, na parte da manhã eu ficaria limpando a casa, a residência do dono da empresa, e à tarde eu ficaria fazendo essas funções até ir embora. Trabalho de segunda a sexta, de 9 às 18, e é bem próximo daqui de casa. Isso era bem legal. Uns 30 minutos mais ou menos, 40 minutos. Porque é meio contramão, então acaba tendo esse tempinho, mas tava bom o tempo. Mas, como toda vaga aqui que aparece na minha vida em Portugal tem uma pegadinha, essa teve a pegadinha do malandro. A pegadinha foi braba. Essa foi super pegadinha. É muito doido, muito doido. Gente. Fiquem atentos a essas experiências de limpeza da Adriana, porque como a gente já falou, isso é muito comum aqui em Portugal.
Muito comum. Na entrevista é uma coisa, e não é nem questão só de entrevista, tipo, ela ia ser funcionária de lá. Então, quer dizer, era uma coisa certa. Chegou a fazer exame? Fiz exame Fez médico. exame médico. Porque o que acontece? Eu não saí do alojamento, eu sou boba? Não. Isso aí. Fiquei lá no alojamento, mas não tinha contrato. Só que o contrato eles iam dar para assinar depois do tempo de experiência. Isso aí, Ainda bem. Isso aí. Ela não estava com dois contratos. Não estava com dois justamente. contratos. Eu estava esperando realmente. Eu fui para poder conhecer. Então, como eu peguei, eu fiz tudo bem direitinho. O meu início, o que eu fiz no alojamento? Eu peguei as minhas folgas para esses dias, porque eu comecei o trabalho lá quinta e sexta. Aí o que eu fiz no alojamento? Conversei lá com as meninas e peguei a minha folga para quinta e sexta e eu trabalharia o final de semana lá no alojamento. Sim. Então não me atrapalhou. Aí se fosse uma coisa muito boa, e aí na segunda-feira eu ia pedir realmente para sair lá do alojamento e ia continuar aqui, ia assinar o contrato, tudo bonitinho. Mas não, gente, não teve como realmente ficar. Cheguei lá, não tinha nada a ver. Primeiro, não era uma casa para limpar, eram 3. Segundo, tem nada de escritório, nem piso no escritório, eu passo na frente. O que acontece? Era depois, né, que ele foi me falar, depois que eu passei pelo exame por tudo, ele não. Você vai direto para minha residência. Então eu ficaria um dia na casa dele, por exemplo, segunda e quarta na casa dele, terça e quinta eu ficaria na casa do sócio dele, né, com a família dele lá, limpando, e o dia que sobra, que é a sexta-feira, ficaria na casa da mãe dele. Na casa da mãe dele. E aí eu até falei, como assim? Eu falei assim, mas não vai ter o escritório? Ele, não. Você vai só pra lá e tal. Eu falei, vou lá pra ver o que é, eu já tô aqui. Eu falei, vou ver o que vai acontecer. É uma novela, é muito louco. É uma novela, é muito doido, pessoal. E eu sei que vai ter um monte de comentário bobão aí, de alguns aí, dos hatezinhos xenofóbicos que gostam de fazer graça, mas eu nem ligo não, porque eu não sou boba, gente. No meu lugar vocês também não iriam gostar não. Primeiro que eu já fui enganada, né? A entrevista é uma coisa e chega lá é outra. E aí a menina me levou, era tipo a empresa aqui, e andava mais uns 6 minutos à frente, era tudo junto, a casa dele, a casa da mãe dele e a casa do outro sócio. Era bem perto, mas não era a casa não, gente. Era uma mansão de 4 andares, cada casa. 4 andares. Uma casa, eu nunca entrei numa casa desse tamanho na minha vida. A casa toda tecnológica, bate palma, abre não sei o quê, sabe? Uma coisa, a casa 4 andares, o corrimão, não é corrimão não, ele era inteiro de vidro, as portas altíssimas de vidro, com piscina, com jardim, com varanda rodando as casas inteiras. Óbvio que eu não vou botar foto da casa aqui, né? Eu não sou louca pra vocês terem uma ideia. Eu queria muito que vocês tivessem essa ideia. Mas pensa assim, numa casa... Aquela mansão. Aquela mansãozona, gente. Eu tinha que limpar a garagem. Aí lá na garagem, carrão, lancha, jet ski. Gente, loucura total. Porque eram muitas coisas pra fazer. Muitos quartos, muitos vidros, área de churrasqueira, limpar o jardim. É uma loucura, gente, uma loucura. Esse trabalho acabou comigo. Eu fiz uma primeira casa. E aí eu conversei com o Bruno quando chegou. Eu falei, Bruno. Aí o Bruno falou assim, Adriana, não vai mais não. Né? No primeiro dia, quando ela já chegou, que ela me contou... Eu já cheguei quase chorando. Eu já tô chorando. Eu já cheguei, eu falei, pra mim já não vai amanhã. Continua no teu trabalho mesmo, fica no teu trabalho, já não vai amanhã, não aproveita a tua folga, já não vai amanhã. Ali, entre em contato com eles, te enganaram, falaram uma coisa, fizeram outra, e segue a vida. Pra mim, a minha opinião, eu faria isso, eu nem voltaria. Eu não fiz pior, eu não faria pior. Se eu identificasse que era isso, chegasse lá, eu ia embora na hora do almoço. Eu nem ficaria. Eu não consigo, gente. Eu nem ficaria, eu ia pedir obrigado, um beijo, um abraço, ó. Eu ia falar assim, bora com tudo, tô indo embora. Mas com uma loucura, vou falar, gente, eles queriam realmente uma empregada doméstica. Na verdade,
É como se fosse uma diarista, né? Trabalho de um diarista. Não, uma empregada doméstica que eles queriam, porque o que eles foram muito espertos. Eu conversei, a esposa deles, super simpática, conversaram comigo, tinha uma criança lá, um filhinho, tudo bonitinho lá, conversando comigo. E ela foi e falou comigo que antes era uma empresa que trabalhava para essas 3 casas, só que a empresa não permitia que vinha uma funcionária. Era de 2 a 3, por conta da metragem da casa, né? Eles contratavam por empresa, então a empresa, quando pergunta quantos metros, quantos quartos, então a empresa fala, não, uma funcionária não, 2 ou 3 funcionárias. Então eles gastavam muito dinheiro. Então o que eles decidiram fazer? Os 3, porque os 3 eram sócios. O que decidiram fazer? Decidiram contratar uma pessoa como se fosse da empresa. Inclusive me deu até uma farda e tudo lá escrito o nome da empresa, pra nada. Porque eu ficava lá esfregando o chão. Sim. E aí eles pegaram e ficaria mais barato. Porque eles tinham uma mão de obra para trabalhar 8 horas por dia para eles. Sim. Nas 3 casas, atendendo as 3 casas. Olha o quanto eles economizaram. Sim. O termo disso, o termo bem brasileiro disso daí, né? É um termo, uma palavra ruim, mas é a malandragem. Eles achavam que a gente, né, a Adriana assim, era uma pessoa boba, que iria aceitar. Imagina se eles contratam uma diarista, uma empregada, para uma casa daquela, é pelo menos uma empregada por andar, só para ter uma ideia. E a hora ia passar de botar aí 10 euros, 15 euros a hora. Aí eles iam lá, contratavam a pessoa, pagavam um pouco mais do que um salário mínimo, botam o contrato, os benefícios, né, 13º. Verdade, enfim, é um pouco mais, não. Esse aí é eles salário. colocam lá aquilo tudo para poder pegar, enfim. E é um salário mínimo, tá? Vou até falar o salário para vocês. É um salário mínimo. É isso. Com a subsídio de alimentação para cuidar de 3 mansões. Loucura. Todas elas. Eu falei pro Bruno, Bruna, eu não vou embora não. Quero ver como é que vai ser a segunda casa. De repente não é tanto assim. A segunda casa foi pior. Porque ela tinha uma filha de 9, tinha um filho lá de 7 anos, tinham crianças, ela era muito mais desorganizada, a casa muito suja, porque a primeira ainda não entrava de chinelo nem sapato em casa, a segunda entrava de tênis, então era tudo muito sujo, né? Então me deu muito trabalho. Eu juro pra vocês que a minha vontade foi de no meio do dia vir embora no segundo dia, eu achei que não fosse aguentar. E ela saiu, porque ela foi resolver as coisas dela, eu fiquei sozinha. Trabalhei o resto do dia quase que chorando, pedindo. Eu falei, meu Deus, me dá força para terminar esse dia. Gente, e ela falou, eu quero esses vidros perfeitos, ela falou para mim, limpo. E era muito manchado de dedo das crianças, né? Porque criança tem mania de botar na mão. Era tanto biscoito espalhado, tinha que aspirar o chão dos 4 andares. Muito biscoito que as crianças comem e sujam muito. Aspira, gente, uma loucura. E ela ainda me falou assim, antes dela sair de casa: a casa da fulana e a minha são tranquilas. Você deve ter um pouco mais de trabalho só na casa da minha sogra, que no caso era a sogra dela. Falei, né? Porque aí eu falei dessa forma porque eu me assustei. Porque pra mim foi muito ruim o da primeira e da segunda, né? Aí ela falou, né, Bruna, que ela tem muitas obras de arte na casa. Isso. Então eu ia ter que ter muito cuidado para não quebrar, tirar o pó com muito cuidado. Então isso ia me demandar muito tempo. E ela ainda falou assim para mim, muito cuidado para não quebrar, porque o meu sogro tem pavor que toque nas coisas dele. Eu falei, caraca. Não acredito nisso. Se já tinha passado por uma casa, 2 casas, aconteceu isso, não vale nem a pena ir na terceira. A terceira ela nem foi. Nem gente. Foi, não vale a pena. Nem fui, gente. E eles vão continuar procurando, gente. Não tem como uma pessoa ficar com 3 mansões. Se fosse para trabalhar em uma, já era bem puxado. Mas aí poderia ser que eles realmente iriam conseguir uma pessoa. Sim. Mas para trabalhar em 3 casas diferentes, porque nunca ia estar muito limpo. Porque você não fica todo dia nelas. E pagando esse salário que eles querem pagar. Salário mínimo? Eles não vão conseguir achar ninguém. A verdade é essa. Não vão conseguir. É muito mais fácil, gente, para quem quer trabalhar com limpeza aqui em Portugal. Óbvio que você primeiro tem que fazer um network, tá? Sim. Trabalhar por conta própria.
Justamente. Você que trabalha, eu conheço muitas pessoas que trabalham por conta própria, ganha muito mais. Você vai ganhar um dinheiro. Mas você precisa fazer o quê? Uma rede de contatos para poder. Você faz uma casa e aquela dona da casa te indica para outra, e assim você vai fazendo o seu círculo. O valor da sua hora vai ficar mais alto. Tem gente que cobra 8 euros, tem gente que cobra 10, tem gente que cobra cobra 12. Tem gente que, dependendo, se fizer um bom trabalho, tem ganhar gente confiança, você vai cobrar 12 euros aí a hora. Aí, exatamente. Tranquilo. Então, assim, faz as contas aí de quanto eu ganhava por hora, ganhando um salário mínimo para limpar as 3 mansões. Olha o valor da hora, que absurdo. É isso aí. É um absurdo, gente. É menos de 30 euros por dia que eu ganhava para ralar ali naquilo ali. Não vale a pena. Então, eu continuo no alojamento, né? Mas em busca de algo melhor para mim, que seja com menos transtorno, né, Bruno? Justamente. A ideia do vídeo é basicamente essa, tentar explicar e passar a questão da limpeza, que, como eu falei lá no início, as pessoas perguntam, querem saber. Então, se você está vindo decidido a ficar na limpeza, nem que seja nos primeiros meses, tranquilo. Realmente, a gente pega muitas pessoas que estão chegando e realmente ficam na limpeza, às vezes, 3, 4, 5, 6 meses. Tem vaga. Tem vaga. Nas grandes cidades tem vaga, tem muita vaga, justamente por causa desses exemplos que a Adriana passou. Então, e para vocês terem uma ideia, eu enviei currículo em um dia dessas casas aí, no outro dia me ligaram para fazer uma entrevista online. Eu fiz a entrevista online, para vocês verem, de um dia para outro. Então, assim, gente, tem muita vaga. Vem com vontade de trabalhar. Vem com vontade de trabalhar, que vai conseguir, certeza, né, Bruno? Justamente. A ideia é essa, nem que seja temporária, você vai conseguir. Isso. Depois, você tenta ir para a sua área, mas desempregado nas grandes cidades, como a gente falou, querendo trabalhar em limpeza, você não fica. Não fica. Então é isso, pessoal. Chegamos aqui a mais um final de vídeo. Um vídeo, no nosso ponto de vista, ficou bem explicado. Colocamos aqui os detalhes, né? A Adriana explicou para vocês aí os detalhes dessa questão, desse trabalho que, por mais que as pessoas acabam, de repente, tendo um certo preconceito, é um trabalho que tem muita vaga e que muitos brasileiros que chegam em Portugal acabam pegando esse tipo de trabalho, esse tipo de emprego. Cabe a ele mesmo identificar se é um trabalho que ele quer ficar, que ele já está identificado com isso, ou que ele, de repente, utilize apenas como porta de entrada. Depois que ele começar a ganhar os seus primeiros euros, ele, a partir dali, ele parta para a área dele profissional, vamos dizer assim, que era do Brasil. Pessoal, obrigado. Não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar. Isso aí. Segue a gente lá no Instagram. Continue aí interagindo com todos os nossos conteúdos. Coloque aí no comentário o que você achou desse vídeo. Se você já trabalhou na questão da limpeza no Brasil, em Portugal. Se você está vindo para trabalhar com isso, interage com a gente, porque ajuda não só a gente, mas ajuda quem está vindo também para Portugal. Isso. Pessoal, aí. Mais uma vez, muito obrigado a quem ficou até o final do vídeo. E bora com tudo!